Você sabia que existia um Deus que representava tanto a alegria quanto a loucura? E se eu te dissesse que esse mesmo Deus nasceu duas vezes, de uma maneira completamente bizarra e fascinante? Hoje, vamos mergulhar fundo na história de Dionísio, o deus do vinho, das festas, do êxtase e do teatro. Na mitologia grega, prepare-se, porque a jornada dele é uma das mais selvagens e reveladoras de todo o Olimpo. A história de Dionísio começa com uma paixão proibida e uma tragédia. Ele era filho de ninguém menos que Zeus, o rei dos deuses, e de uma princesa mortal chamada Semele, filha do rei Cadmo de Tebas. Como era de se esperar, o romance deles não agradou nem um pouco a Hera, a esposa ciumenta de Zeus. Determinada a se vingar, Hera se disfarçou de uma velha amiga de Semele e plantou uma semente de dúvida na mente da jovem. Ela sussurrou que talvez o amante dela não fosse Zeus de verdade, mas um impostor. Semele, insegura e grávida, caiu na armadilha. Ela fez Zeus prometer que atenderia a um único desejo, qualquer que fosse. Zeus, apaixonado, jurou pelo rio Estige um voto que nem mesmo ele poderia quebrar. Então Semele pediu o impensável, que ele se revelasse a ela em toda a sua glória divina, com seus raios e trovões. Zeus implorou para que ela escolhesse outra coisa, sabendo que nenhum mortal poderia sobreviver a tal visão. Mas a promessa estava feita. Óssei Reveler. Seu poder foi tão imenso que Semele foi instantaneamente consumida pelas chamas. Mas a história não termina aí. No último momento, Zeus conseguiu salvar o bebê que ela carregava. Para protegê-lo e garantir que completasse a gestação, Zeus fez algo extraordinário. Ele costurou o pequeno Dionísio em sua própria coxa. Por isso, Dionísio ficou conhecido como o Deus duas vezes nascido. Primeiro do ventre de sua mãe mortal e depois da coxa do rei dos deuses. Esse nascimento único já marcava Dionísio como uma divindade de transição, um ser que pertencia tanto ao mundo mortal quanto ao divino. Sua infância também foi tumultuada para escapar da fúria de Hera, que ainda o caçava. Zeus confiou o pequeno Dionísio aos cuidados de ninfas e do sábio sátiro Sileno, em uma terra distante. Foi lá, em meio à natureza selvagem, que Dionísio descobriu sua verdadeira vocação. Ele aprendeu os segredos da videira e foi o primeiro a esmagar as uvas para criar uma bebida mágica e poderosa: o vinho. Mas o vinho de Dionísio não era apenas uma bebida para saciar a sede. Ele era um portal para outra realidade. Simbolizava a libertação das preocupações, a quebra das regras sociais e o acesso a um estado de êxtase puro. Era chave para liberar o lado mais primitivo e instintivo da alma humana. Com essa descoberta, Dionísio iniciou sua missão: viajar pelo mundo conhecido, da Grécia à Índia, ensinando aos humanos o cultivo da uva e a arte de fazer vinho. Ele não viajava sozinho. Sua comitiva, conhecida como Tíazo, era um espetáculo à parte. Era formada pelas Mênades ou Bacantes, suas seguidoras devotas que, tomadas pelo frenesi divino, dançavam descalças pelas montanhas, com os cabelos soltos, em um estado de êxtase selvagem. Ao lado delas vinham os sátiros, criaturas metade homem, metade bode, que amavam a música, a dança e, claro, o vinho. Onde quer que Dionísio e seu cortejo passassem, a ordem social era suspensa. Havia música de flautas e tambores, danças frenéticas e uma celebração da vida em sua forma mais crua e intensa. No entanto, nem todos recebiam o novo Deus
de braços abertos. Muitos reis e governantes viam seu culto como uma ameaça à ordem e à razão. Eles temiam o caos e a perda de controle que Dionísio representava. E é aqui que vemos o outro lado do deus. Dionísio não era apenas alegria e festa. Ele também era o deus da loucura divina. Aqueles que o rejeitavam, que tentavam reprimir a natureza que ele representava, enfrentavam sua fúria terrível. Um dos mitos mais famosos é o do rei Penteu de Tebas, seu próprio primo. Penteu proibiu o culto a Dionísio em seu reino e prendeu o deus, que havia chegado disfarçado. Como punição, Dionísio lançou um feitiço de loucura sobre as mulheres de Tebas, incluindo a própria mãe de Penteu, Ágave. Elas fugiram para as montanhas e se tornaram Mênades. Curioso e Eragonte, Penteu se disfarçou de mulher para espionar os rituais secretos, mas foi descoberto. Em seu delírio, as mulheres lideradas por sua mãe o confundiram com um leão da montanha e, em um ato de violência ritual, o despedaçaram. Essa história chocante não é apenas sobre vingança, é uma poderosa alegoria. Dionísio nos ensina que reprimir nossas emoções, nossos instintos e nossa necessidade de libertação pode ter consequências destrutivas. Tentar negar a existência do lado caótico da vida só o torna mais perigoso e incontrolável. A loucura de Dionísio era a consequência direta da rigidez e da repressão, mas o legado de Dionísio vai muito além do vinho e da loucura. Ele se tornou o patrono de uma das maiores invenções culturais da Grécia Antiga, o teatro. Os grandes festivais em sua homenagem, como as Dionísias urbanas em Atenas, eram o berço onde nasceram a tragédia e a comédia. Os dramaturgos como Ésquilo, Sófocles e Eurípides competiam com peças que exploravam as profundezas da condição humana. Por que o teatro era ligado a Dionísio? Porque, assim como o vinho, o teatro era uma forma de catarse, de purgação das emoções. No palco, o público podia vivenciar o medo, a piedade, a alegria e o riso de forma segura. Era um espaço para confrontar as verdades difíceis da vida, para explorar o caos e a ordem, a razão e a emoção. Os atores usavam máscaras, simbolizando a perda da identidade individual para incorporar outra, um ato puramente dionisíaco de transformação. Eventualmente, a importância de Dionísio foi tão grande que ele foi o último deus a ser aceito no panteão dos 12 olimpianos, tomando o lugar de Hestia, a deusa do lar, que cedeu seu trono voluntariamente. Sua jornada de um semideus exilado a uma das principais divindades do Olimpo é a prova de sua força e relevância. Dionísio, portanto, não é apenas o deus da festa. Ele é uma divindade complexa que representa o equilíbrio necessário entre a ordem e o caos. A razão, representada por Apolo, e a emoção, que ele personifica. Ele nos lembra que a vida não é feita apenas de lógica e regras. A alegria, a arte, a celebração, a liberação dos sentimentos e até um pouco de loucura controlada são partes essenciais para sermos completos. Ele nos ensina a abraçar todas as facetas da nossa existência, as luminosas e as sombrias. A história de Dionísio é um convite para olharmos para dentro de nós mesmos e perguntarmos: estamos dando espaço suficiente para a alegria, a criatividade e a espontaneidade em nossas vidas? Ou estamos reprimindo emoções vitais,
por medo do caos. O Deus duas vezes nascido nos mostra que é na integração desses opostos que encontramos a verdadeira plenitude. Se você gostou de mergulhar na história fascinante do deus Dionísio e quer continuar explorando os mitos e segredos da mitologia grega, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixe o seu like para que a gente saiba que você curtiu e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos que amam as histórias dos deuses do Olimpo. Muito obrigado por assistir e até o próximo mito.